E a presidente da Comissão de Educação da Câmara, a deputada federal professora Dorinha, diz que não é atribuição do ministro Milton Ribeiro fazer essa triagem prévia no Enem. A apuração é do Gustavo Uribe. Gustavo, vem para cá. Então você conversou com ela, não pegou bem, né, essa declaração por lá? Não pegou nada bem, Tainá. A gente falou mais cedo na programação que alguns membros da oposição pretendiam entrar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal para impedir uma eventual interferência do ministro na prova do Enem. Agora, a professora Dorinha, que é a presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ela disse que não considera adequada essa preocupação do ministro em relação a pontos subjetivos ou ideológicos e disse que não é atribuição dele fazer uma espécie de pente fino prévio na prova do Enem. É importante a gente lembrar a questão dessa polêmica é que o presidente Jair Bolsonaro, desde que foi eleito, ele tem tido esse discurso contra alguns pontos como equidade de gênero e diversidade sexual na avaliação do Enem. É um ponto caro ao ministro Milton Ribeiro, que é pastor evangélico e que chegou ao cargo justamente com o apoio da bancada evangélica. Chegou para fazer uma tentativa de um direcionamento mais à direita, mais conservador na estrutura do Ministério da Educação. Só que aí tem essa questão, é a questão do Enem, que é uma prova feita por técnicos do INEP, ou seja, por profissionais que fazem há anos a prova, e ela não só aborda temas que são técnicos, ela aborda temas da sociedade, discussões atuais em relação à diversidade sexual, como falamos, equidade de gênero. Porque o objetivo do Enem não é só medir se o estudante ele tem conhecimento técnico, mas também se ele é um bom cidadão. Então tem causado uma polêmica muito grande em relação a isso, essa tentativa do ministro, essa afirmação de que possa haver talvez uma interferência do governo federal no Enem. Agora é observar, Tainá, nos próximos dias se realmente vai se efetivar essa possibilidade de ingresso de uma ação no Supremo Tribunal Federal. É isso, eu ia te perguntar, né? Qual é a possibilidade, né, pelo teu conhecimento aí de como você acompanha esses assuntos, de se judicializar mais esse assunto, né? E se a Câmara, a Comissão da Educação na Câmara acha que pode ter alguma vitória nisso, nessa queda de braço com o governo federal? Alguns deputados e senadores de oposição com quem eu conversei dizem que acham que sim, que vai judicializar se realmente o ministro levar adiante. Eles ainda estão em compasso de espera. Por quê, Tainá? Porque o ministro disse que é uma questão dele, que ele ainda não conversou sobre o assunto com o presidente Jair Bolsonaro. Então, qual é a estratégia deles? Vão aguardar o ministro tomar alguma decisão. Eles acham que caso o ministro peça para o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro deve dar aval a ele, porque é uma questão até da campanha do presidente Jair Bolsonaro, de ser contra essas questões que o ministro chama de subjetivas, ideológicas no Enem. E aí sim, se caso eles façam realmente e o ministro faça uma espécie de interferência na prova do Enem, aí sim esses deputados e senadores devem ingressar no Supremo Tribunal Federal. A expectativa deles de vitória é alta, Tainá. Eles acham que eles conseguem pelo menos, essa queda de braço vencer na justiça.